O presidente Jair Bolsonaro falou para interlocutores aquele papo de grade, né? Que acontece muito lá em Brasília. E o presidente falou algo que foi deveras preocupante. Não imagino como é que se a reação nos mercados a gente vai verificar ao longo dessa tarde, até o fechamento do mercado. Mas o presidente Jair Bolsonaro, questionado sobre a situação do Brasil, ele respondeu exatamente isso aqui. É um áudio de aproximadamente 45 segundos. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Né? Teve não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo está alerta a isso. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia. De algumas pessoas, né? E se some a isso, né, que o Brasil não tem uma... Mas o senhor tenha fé em Deus e faça o que o senhor está fazendo, que está bom. Uma luta, não é fácil. Até final de 22, pode ter certeza. Vamos lá. O presidente naquela lógica de pregar para convertidos, né? E... a questão... Adorei o convertidos. Eu ia pregação, falar uma outra coisa, mas eu vou... Pregação para convertidos, para falar para o público, mas sempre com aquele destaque um pouco maior para a grande retórica de que existe um grande conjunto de pensamentos da mídia que querem derrubá-lo. A mídia sem caráter, fecha aspas. Mas né? sempre sem apontar o dedo para onde às vezes ele aponta, mas nesse caso não apontou. E dizendo que ele não pode fazer nada, que o Brasil está quebrado. Não pode fazer nada. Tentou mexer. É que ele mistura tantas coisas, né? Ele falou que o Brasil está quebrado, ele não pode fazer nada, que ele tentou mexer na tabela de imposto de renda, mas isso faz parte de um processo da mídia para derrubá-lo, para colocar de novo alguém no poder, X, Y, Z, mais do mesmo. E era um momento que, se a gente voltar algumas semanas, o presidente Jair Bolsonaro exaltou a recuperação da economia, né? E agora, mas no discurso de hoje, essa recuperação da economia alicerçada numa série de ações, como por exemplo o auxílio emergencial, que foi fundamental para ajudar na vida das pessoas e para segurar exatamente a economia em vários setores, né? Fez com que inúmeros setores não quebrassem. Alguns quebraram pela metade, outros quebraram por inteiro e outros resistiram e outros cresceram. A gente estava falando de um aqui que cresceu a parte da construção civil, principalmente no setor residencial. Então, quando o presidente vem depois de poucos dias dele ter falado que a economia está se recuperando, disse que ele não pode fazer nada, que o Brasil está quebrado. Imagino como é que investidores observam esse tipo de declaração. Investidores nacionais e internacionais, né? Bom, fala o mídia sem caráter, o Brasil está quebrado, fecha aspas, e risos. Por que riso? Isso é uma péssima... O Brasil ele fala, o Brasil está quebrado, ele solta uma bomba. Bom, já mexeu com tudo isso aqui. Eu não posso fazer nada, a gente chama quem? O bombeiro? E o bombeiro, que seria o cara para falar exatamente desse setor, que o presidente julga que não tem solução, ele diz que não tem solução, não aparece faz bastante tempo, que é o ministro da Economia, né? Para falar um pouco de como o Brasil pode ou virá a reagir diante de todos os acontecimentos, inclusive de algo fundamental que tem sido dito, e o presidente já disse que o Brasil está quebrado, e ele inclui nesse pacote, sem dúvida nenhuma, a impossibilidade de se voltar a pagar algo nesta fase de pandemia, uma reinvenção do auxílio emergencial ou de qualquer outra coisa. O ministro Paulo Guedes não aparece em nenhuma dessas situações para dizer absolutamente nada. Aqui os nossos ouvintes, né, que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, o Wagner fala, vomitar palavras a gente não deveria reproduzir. Sabe o que é, Wagner? Isso a gente tem que reproduzir. Ele é o presidente da República do Brasil. E nós somos a mídia, ponto, sabe? Não mídia com essas características que ele falou. Modéstia à parte, e vocês podem confiar porque vocês acompanham a gente há muitos anos. Mas, de fato, é o presidente da República. Se a gente não reproduzir o que o presidente do nosso país fala, o que a gente vai reproduzir? Óbvio que a gente tem um filtro, não dá para reproduzir. Um monte de gente falando um monte de coisa, a gente corta, mas
presidente da República, a gente tem que reproduzir, pessoal. Essa é a notícia mais importante da tarde, né? O presidente não falava desde que estava no litoral de São Paulo, voltou do litoral de São Paulo para Brasília, e essa foi de agora a pouco, e a gente reproduz aqui para vocês, simplesmente uma reprodução do que foi dito.